Hoje o ângulo tá diferenciado porque eu não tô em casa, mas o vídeo vai continuar normal como sempre foi. Como foi decidido a partir de uma votação na aba comunidade do canal, o filme que a gente vai tratar hoje é Evil Dead de 2013. Vira e mexe eu vou fazer alguma votação na aba do canal para decidir quais são os filmes que a gente vai trazer aqui pro canal. Então se você quer votar ou se você tá curioso, vai lá dar uma conferida na aba comunidade. E olha, dizer pra vocês que a votação saiu do jeito que eu gostaria que ela saísse, com o vencedor sendo Evil Dead, e eu só mudaria a Venom com a Casa de Cera em vontade barra prioridade que eu queria dar pra esses vídeos. Mas enfim, vamos falar de Evil Dead. Mas pra falar de Evil Dead, tem que primeiro falar sobre o Evil Dead 2 e Evil Dead 3. Ou melhor, Evil Dead 2 e Army of Darkness. Se tu assistiu meu vídeo em que eu falo sobre Evil Dead 1 e sobre Sam Raimi, você vai perceber que o Ash Williams naquele filme não parece ser o Ash Williams que todo mundo ama. Ele parece mais um personagem que sobrou no final do filme do que um personagem fodão e protagonista e casca grossa que conseguiu sobreviver e chegou até o final do filme. Esse Ash Williams a gente vai conhecer a partir do filme 2. E por mais estranho que isso pareça ser, o filme 2 é um remake barra reimaginação do filme 1. Vou falar assim bem rapidinho sobre o filme 2 pra gente não perder muito tempo aqui nesse vídeo. Dessa vez a gente não tem grupo de jovens, é só o Ash e a namorada dele. O filme ele é meio que direto ao ponto, não tem muita enrolação nem nada do tipo, mas uma coisa que você percebe desde o começo é que ele tem muito corte, tem muita cena bizarra, tem muito ângulo de câmera esquisito e muito erro de continuidade. Uma hora é dia, do nada vira noite, uma hora o personagem tá com roupa suja, na cena seguinte a roupa limpou. Tem cenas bem parecidas com o filme 1, tipo a cena lá do cipó e da floresta, então, ela tá aqui de novo. É um pouco diferente o resultado final, mas a cena ainda tá aqui e ainda incomoda. E uma das novidades desse novo filme aqui é que o Ash agora está possuído. Ele foi infectado barra possuído e agora durante a noite, esse lado monstro, esse lado demoníaco dele, ele se liberta e ele só volta ao normal com a luz do sol durante a manhã. Eu sei, isso é muito estranho e olha, isso quase não é usado no filme. Tipo, não tem tanta importância assim no roteiro, então eu não sei muito bem porque que o Sam Raimi colocou isso aqui. Esse filme aqui é basicamente um terri. É um filme de terror, só que tem muita bobagem. Nossa senhora, tem muita bobagem. Parece que você tá assistindo um desenho animado às vezes. Teve uma cena em que o Ash corta a própria mão porque a mão dele foi possuída. A mão dele foi possuída. E aí ele começa a perseguir e parece uma cena de Tom e Jerry. Me deu uma nostalgia de acordar cedo de manhã pra assistir Bom Dia e Companhia e ver Tom e Jerry. Eu nem lembro se passava Tom e Jerry no Bom Dia e Companhia, mas tudo bem. Então é muito bizarro essa diferença entre o filme 1, que se leva muito mais a sério, do que esse filme 2 aqui, que é só galhofa e bobagem. Isso juntando com a atuação do Bruce Campbell, que não é muito boa, e todas essas cenas nonsense e bobonas deixam o filme bem meio zorra total em alguns momentos. Eu não fui muito fã disso. Além disso tudo, o roteiro tá meio estranho também. Os primeiros 40 minutos de filme são basicamente o Ash na casa, na cabana, e tendo que lutar contra a mão dele, contra demônio que aparece, contra criaturas de stop motion. Então, realmente, na minha opinião, eu acho que o Sam Raimi pegou todas as cenas que ele queria fazer no filme 1 e não conseguiu, resolveu fazer esse filme 2 sendo a reimaginação e colocou todas essas cenas lá. Mas claro que não é só de coisas negativas que esse filme aqui é feito. Aqui a gente tem um Ash sem a mão, conectando a motosserra, fazendo esse icônico visual de personagem. A gente tem ele falando groovy também aqui. E a maquiagem melhorou muito. É bizarro você comparar a maquiagem do primeiro filme com esse segundo aqui. Dá pra ver que agora sim, o Sam Raimi tinha orçamento pra fazer o filme dele. Claro que vira e mexe tem um CGI ruim aqui, um stop motion bizarro ali, mas a maquiagem melhorou bastante. Aí juntando isso tudo, bobagem, stop motion, Bruce Campbell, transformação, goré, o Sam Raimi resolveu colocar uma coisa a mais no final do filme dele, que é viagem no tempo. Quando o demônio do mal é derrotado, um portal se abre, o Bruce Williams é sugado por esse portal e vai pro passado, para a era medieval lá de cavaleiros e armaduras. E assim o filme termina. Eu imagino a pessoa que assistiu o Evil Dead 1, gostou muito, viu o Stephen King falando como o filme era legal, e foi assistir o 2 e acabou encontrando isso daqui. Eu não sei qual foi a reação dessa pessoa. Aí o filme 3 continua sua jornada aí do Ash Williams, só que agora no passado, na era medieval, lutando contra esqueletos, demônios e uma versão do mal dele. O Sam Raimi adora colocar uma versão do mal dos personagens dele, né? Eu nunca vi o filme 3 por completo, o máximo que eu fiz foi realmente ver alguns trechos ou ver alguma review no YouTube, e apesar de eu não ter gostado do filme 2, eu acho que eu até gostaria mais do filme 3, levando em consideração que muitas pessoas que não gostam do filme 2 gostam do 3. O que eu acho meio estranho, eu não sei se é porque o Sam Raimi conseguiu meio que moldar essas piadinhas que ele faz, ou porque o roteiro é melhor, porque realmente no filme 2 quase não tem história. É só umas cenas jogadas ali, umas cenas jogadas aqui, maquiagem, Ash gritando, loucuras acontecendo, Ash gritando, então bom, acho que dá pra melhorar bastante. Depois de 21 anos, Evil Dead iria retornar dos mortos com um novo filme. E aí, vamos ver como é que essa história acontece? O filme começa e você fica com aquela impressão
impressão de que pegou o filme errado pra assistir. Uma mulher visivelmente assustada e machucada tá andando no meio de uma floresta. Ela tenta se esconder, mas é atacada e capturada por dois homens esquisitos. As coisas ficam ainda mais tensas quando essa mulher é levada até um tipo de esconderijo subterrâneo. Lá a mulher, presa por arames numa viga de madeira, começa a pedir ajuda para o seu pai que tá no meio dos sequestradores. Esse lugar é muito estranho e tem muita gente esquisita nele. Parece cena de algum tipo de ritual feito por alguma seita sinistra. O que te faz pensar no porquê do pai daquela mulher tá no meio disso tudo. O pai fala que não pode soltar ela e diz que a garota finalizou a própria mãe. A garota fala que não entende e não se lembra de ter feito aquilo tudo e pede por favor pro seu pai tirar ela daquele lugar. Mó cena é triste e confusa, né? Uma velha estranha lendo um livro estranho, uma galera estranha no local estranho, uma garota presa pedindo ajuda pro pai dela, um pai com cara de triste, mas também preocupado, angustiado, tudo isso gravado num ambiente sujo, hostil e escuro. Você fica se perguntando, por que eu tô fazendo isso? Por que esse pai tá fazendo isso com essa filha? Por que essas pessoas são tão ruins? Então, aquela moça na verdade está possuída e o seu pai, junto com aquelas pessoas, estão tentando livrar ela de todo esse sofrimento, livrar o demônio do corpo dela. Então quando você escuta falar em demônio, você entende, ok, isso aqui é Evil Dead mesmo. O pai então acende o fósforo e joga agora no demônio que está soltando profundidades usando o corpo em que um dia foi de sua filha. E para garantir, ele solta um balaço na cara dela também. Evil Dead de 2013 era para ser um remake barra reimaginação do filme de 81. O filme é dirigido por Fede Álvares, um diretor que ficaria famoso por esse filme e pelo maravilhoso O Homem nas Trevas. Filmão, tá? O seu filme mais recente lançado foi o novo filme da saga Alien, que eu nunca vi nenhum filme de Alien, mas aparentemente esse aqui agradou um pouco os fãs, então depois de muito sofrimento tivemos um bom filme de Alien. A ideia de Evil Dead de 2013 é ser um filme mais sério, mais sombrio, mais goré, então você não vai ter aqueles momentos de besteirol como você tinha no filme 2 e no filme 3 do Sam Raimi. Aqui você passa mais tempo com cara de nojo e tristeza do que sorrindo. Na verdade, eu acho que eu não dei uma risadinha durante o filme inteiro. Ele não tenta ser engraçado, não. Cena de uma cena chocante, a gente parte agora para conhecer os nossos personagens principais nesse filme. A Mia, uma viciada em recuperação, seu irmão David, a Natalie, namorada do David, Eric, um professor, e Olivia, uma enfermeira. O pessoal resolveu se reunir na cabana no meio do nada, cabana essa que é da família da Mia e do David, para ajudar / comemorar a Mia na decisão dela de largar o cheirador aí. Todo mundo é meio que amigo de todo mundo aqui e cada um tem o seu papel no filme, sendo o mais importante deles da Olivia, claro, que é enfermeira. A gente descobre que não é a primeira vez que a Mia fez todo aquele discurso e resolveu parar de usar o pauzinho. Mas depois de poucas horas ela tem uma recaída e tudo vai pra casa do caramba. Mas dessa vez o David e o pessoal fazem um trato de mesmo se a Mia quiser ir embora, elas não vão deixar ela ir, porque sabem que ela não vai resistir a mais uma overdose. Aqui a gente tem o exposed do David, porque digamos que ele é um isentão de bosta. Ele não tava com a Mia quando a mãe deles ficou doente e veio a falecer. Ele não tava com a Mia quando ela começou a se viciar, nem quando ela teve a primeira overdose. Na verdade, se a Olivia não tivesse falado com o David sobre a sua overdose, ele nunca sabia que a irmã dele quase morreu. Então o David é aquele cara que, em vez de enfrentar os problemas de frente, ele prefere fugir e fingir que nada aconteceu. O David é tão isentão que ele se mudou pra longe, arranjou um emprego de mecânico e nunca voltou pra visitar a família dele. Que bela pessoa, hein? Com o tempo se passa e a Mia começa a sentir os sintomas da abstinência e reclama de um cheiro de podre. Cheiro esse que ninguém tá sentindo, mas o tempinho se passa e eles percebem que tem sangue saindo do porão da cabana. A coisa podre deve estar vindo de lá. Por que só a Mia sentiu um cheiro, a gente não sabe. David e Eric descem até o porão e encontram vários gatos mortos e pendurados, além de sinais de fogo. Foi naquele porão que aconteceu a cena de abertura do filme. Eles resolvem pegar um objeto estranho que encontraram lá embaixo. O objeto esse coberto com um saco plástico preto e preso com um arame farpado. Um tempinho se passa e por alguma razão, o Eric não consegue segurar a curiosidade dele e desenrola o objeto. Aquele objeto é um livro bizarro feito com pele, Leatherface, e contém escrituras estranhas e desenhos bizarros. O Naturon de Monton. Por que o livro mudou de nome nesse filme aqui? A princípio, ele só iria mudar de nome e é isso daí. Porém, com o passar do tempo e com o lançamento de Evil Dead Rise, essas coisas mudaram. Agora são 3 livros. O Necronomicon Ex Morte, o Naturon de Monton e aparentemente um terceiro livro que aparece no Evil Dead agora em 2022. Então eles meio que criaram este universo onde tem 3 livros, em vez de só fingir que a gente esqueceu o nome de um e resolveu botar o nome de outro no lugar. Pelo menos foi essa a explicação que eu encontrei. Se você é o super fã de Evil Dead e sabe tudo sobre a história e eu falei alguma coisa errada, comenta aí embaixo que eu quero saber. No livro existem vários avisos que você não deve olhar, ler ou falar em voz alta nenhuma das coisas que estão naquele livro. E o que é que o burrão do Eric faz? Ele olha, lê e fala em voz alta. O que o Eric acabou de fazer foi liberar o mal que estava adormecido naquele lugar. Parabéns, Eric, seu bocão. Eu não entendo essa decisão de roteiro de fazer com que o Eric seja o cara que tenha que falar em voz alta as palavras para trazer os demônios de volta à Terra. Você não precisa inventar quando no filme 1 e no filme 2 já tem a maneira correta e bem mais realista de trazer esses bichos assim de volta à vida, que é tocando a fita. É só passar a fita com alguém restando as palavras mágicas que trazem o mal para o mundo e pronto. Mas não, o filme resolveu colocar o Eric para fazer algo burro, para você pegar um professor que está lendo um livro amaldiçoado onde está escrito não leia e fazer ele ler.
em voz alta. Eu nunca vou entender isso daqui. Quando ele termina de ler, a Mia, que tava na chuva por alguma razão, vê uma mulher estranha entre as árvores. Depois de se assustar e vomitar, a Mia fala pro pessoal da casa que quer sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas como combinado, o pessoal segue com o plano de não deixar ela ir embora. A Mia até tenta pedir apoio pro David, mas não dá em nada. Ela então resolve fugir pela janela do quarto e roubar o carro pra sair dali. Braba. Mas olha, ela não vai muito longe não, porque acaba saindo da estrada quando teve que desviar de uma mulher estranha que apareceu do nada. Aparentemente a mesma mulher que ela viu na mata mais cedo. Depois de enfiar o carro em um rio e quase se afogar, a Mia tenta ainda fugir, mas acaba sendo atacada pela floresta. Sim, aqui tem a mesma cena do filme original, mas dessa vez ainda pior. A cena que é feita quase que 100% com efeito prático. E meu irmão, ela te deixa aflito do começo ao fim, assim como todas as vezes que essa cena apareceu em algum filme de Evil Dead. Porém, o desfecho aqui é diferenciado. Um tipo de cipó vivo sai da boca da mulher monstro e entra naquele lugar lá. Pois é, naquele lugar da Mia. Então, a partir desse momento, a Mia tá infectada. Eu vou falar infectada em vez de possuída, mas às vezes eu vou provavelmente falar possuído de novo porque eu sou muito indeciso. Um abraço. O pessoal consegue encontrar e resgatar a Mia, mas mesmo que ela tente avisar e falar sobre o que aconteceu, ninguém acredita nela. É uma viciada que tá passando por problemas causados por abstinência. E é meio difícil de acreditar no que ela fala. Pode ser alucinações ou apenas mentiras que ela inventa para ir embora dali. Enquanto tudo isso tá acontecendo, o burro do Eric ainda tá lendo e transcrevendo as coisas que ele encontra no livro. Esse cara aqui tá de sacanagem. Agora eu tenho que dar uma notícia muito triste pra vocês. Infelizmente o vovô, o cachorro da Mia e do David, que eu não tinha comentado até agora, acabou falecendo. Ele foi finalizado com marteladas e, claro, o David, que encontrou o corpo, suspeita que foi a Mia, louca da cabeça, que fez aquilo tudo, então ele vai lá confrontar ela, né? Chegando até a casa, a Mia tá no chuveiro, o David começa a bater na porta. Mia, sai daí, desgraçada! Matou o cachorro, desgraçada! Só que a Mia não abre a porta, e aí o aquecedor do chuveiro começa a pegar fogo e a água começa a esquentar muito. Enquanto o David bate na porta, a Mia tá basicamente sendo queimada viva, com a pele derretendo embaixo do chuveiro. Finalmente o David consegue arrombar a porta e encontra a Mia toda estourada lá no banheiro. O que é que ele faz? Ele pega ela e sai de carro para ir pro hospital o mais rápido possível. Porém, temos um pequeno probleminha. A ponte que conectava a floresta da cabana até o resto do mundo acabou caindo e agora eles estão presos naquele lugar. O David volta para casa, a Olivia pede perdão por ter dado a ideia de não deixar a Mia ir embora, o pessoal começa a discutir e tudo mais, e a Mia, que devia estar com a orelha quente com aquela conversa toda, resolve aparecer do nada com uma 12 para cumprimentar o pessoal. Gente boa ela, né? Ela então dá um tiro que acerta o David de raspão e estoura com a janela. Aí então ela começa a gritar, abrindo portas e janelas com a ventania, fala que todo mundo vai morrer naquele lugar e desmaia. O David, machucado, pede pra Olivia tentar pegar a arma do lado da Mia, que vai fazer isso, mas a Mia acaba acordando, segurando a Olivia e vomitando sangue na cara dela toda. A Olivia, então, no reflexo, empurra a Mia, que acaba caindo no porão. No porão, a Mia começa a se bater igual a maluca e o David pede pra Olivia pegar e dar mais sedativo pra ela. A Olivia vai pegar esse sedativo e se limpar daquela nojeira toda do rosto dela, mas quando ela tá no quarto, as páginas do livro começam a passar e para um desenho bem estranho. A Olivia sente algo de ruim vai acontecer e tenta sair daquele quarto, mas o seu corpo para. Um tempinho depois, o Eric vai até o quarto para ver o que tá acontecendo com a Olivia, mas quando ele a encontra no banheiro, ela tá cortando o próprio rosto com um pedaço de vidro. Se você nunca viu Evil Dead ou não assistiu o meu vídeo em que eu falo sobre o filme 1, basicamente a possessão aqui funciona como um tipo de infecção. A Mia foi atacada na floresta e infectada, e depois ela atacou a Olivia e a infectou. Entendeu? A Olivia infectada ataca o Eric numa cena brutal em que ele quase perde uma parte do olho e sofre um monte na mão dela. Para se defender, o Eric então ataca a Olivia, finalizando assim um bicho ruim descontrolado. Tem gente que não gosta desse filme aqui por ele ser bem mais gore e exagerado do que os outros três. Assistindo essa cena, vendo a Olivia cortando o próprio rosto com um pedaço de vidro, você até que entende essas pessoas. Enquanto o David tá fazendo os primeiros socorros no Eric, a Natalie vai até a casa pegar água com açúcar. Lembra da Natalie? Personagem super importante pro filme, né? Na cozinha, ele escuta a voz da Mia e a porta do porão se abre. A Lerdinha até tenta ajudar quem ela pensa ser a Mia, mas acaba sendo atacada pelo demônio. Aqui a gente tem uso de estilete em língua, mordida, beijo lésbico forçado, é uma maluquice. O David consegue resgatar a Natalie e prega a porta do porão por proteção. Melhor prevenir do que remediar, né? Claro que aqui o bicho ruim também é nefasto e boca suja, assim como no original. E juntando isso com a maquiagem mais real que a realidade, essa aqui é a melhor representação de um demônio que eu já vi em toda a saga Evil Dead. Lembrando que eu não assisti Evil Dead Rise ainda. O Eric, mais recuperado, começa a explicar pro David sobre o livro, demônios e a possessão da Mia. Ele até tenta falar com o David que o único jeito de ajudar a Mia é a finalizando, mas o David não curtiu muita ideia não. Não dá pra julgar porque é a irmã do cara, né? A irmã que ele largou sozinho com a mãe doente e não foi visitar nem ajudar, mas ainda é a irmã dele. Nesse meio tempo, a Natalie tava na cozinha tentando limpar a mão dela que foi mordida pela Mia. E aí ela começa a sentir alguns sintomas da infecção. A mão dela começa a se transformar e apodrecer e começa a passar pro resto do braço. Em uma tentativa de não ter o seu corpo possuído pelaquela coisa, a Natalie pega um cortador elétrico
elétrico de carne e corta o próprio braço. Olha, o uso de maquiagem com efeito especial nesse filme aqui é uma loucura. Eu não sei como é que isso daqui não é de verdade, é um negócio muito real. A energia entra em curto e a luz da casa cai. Mas pelo menos a Natalie conseguiu cortar o braço e não foi infectada. O Eric então lê num livro maneira de se livrar daquelas coisas do mal. As maneiras de se livrar daquele mal é desmembramento, queimar vivo ou enterrar vivo. O David começa a se convencer de que a única opção que ele tem é realmente finalizar sua própria irmã. Quer dizer, ele acredita mais ou menos. Ele tenta argumentar que a Mia pode só estar vendo coisas ou ficando maluca, assim como a mãe deles ficou antes de morrer. Olha, David, uma coisa é ser cabeça dura ou cético, isso aqui é só ser burro mesmo. O Eric dá uma bronca nele pra ele parar de ser burro e medroso, mas a discussão não dura muito tempo porque a Natalie aparece do nada com uma arma de pregos e descarrega quase tudo no Eric. O lerdão do David então finalmente resolve fazer alguma coisa e derruba a Natalie. Não que isso mude muita coisa porque ela pega um pé de cabra e começa a atacar o David. E o Eric acaba tendo que ajudar pegando a arma de pregos que a Natalie tinha usado e descarregando nela. Mas isso não resolve muita coisa e ele acaba quase sendo finalizado pelo pé de cabra da Natalie. Depois de novo o Eric sofreu um monte, finalmente o David faz alguma coisa e usa uma 12 para tirar o outro braço da Natalie, assim a finalizando aparentemente. Olha, eu não quero passar pano por Eric porque, bom, tudo que tá acontecendo de ruim é meio que culpa dele por ter lido o livro, mesmo tendo aviso de não fazer aquilo, mas ele é o único personagem que realmente faz alguma coisa durante a história. Ele eliminou a Olivia, salvou a vida do David e foi o que agiu de maneira mais lógica para tentar acabar com toda essa desgraça que tá acontecendo. Claro que a Mia não é irmã dele, então a decisão de finalizar ela não seria alguma coisa super difícil para o psicológico dele, e claro que ele foi o único que leu o livro, então ele seria a única pessoa que saberia como finalizar com aquela loucura toda, mas mesmo assim a falta de noção e ação do David estão melhorando a imagem do Eric. Depois de tirar o Eric da casa, tá na hora de acabar de vez com aquela história. O plano inicial é tacar fogo na casa com a Mia lá dentro e tudo, mas o David acaba dando pra trás e resolve ir pelo jeito mais difícil, enterrar a Mia viva. Se você acha que isso parece uma péssima ideia, é porque realmente é uma péssima ideia. Enquanto o David futuca algumas coisas estranhas num quartinho pra colocar o seu plano em prática, aparece até uma motosserra aqui, olha só, easter egg. O David então desce até o porão pra pegar a Mia, mas claro que acaba sendo atacado pela mesma. Quem imaginaria que isso ia acontecer, né? Quando o nosso não tão querido herói tá quase indo de F, aparece alguém e o salva. E quem é essa pessoa? O Eric, o cara que mais merece ser julgado nesse filme, mas também é o cara que mais faz coisas nesse filme. O cara tomou soco, chute, facada, pé de cabra na cara, mas mesmo assim ainda tá vivo e ainda conseguiu salvar o David de novo. Depois de tudo isso, o Eric acaba falecendo, descansa em paz, Eric, e o David, vendo toda aquela situação horrível de acabar de perder um amigo, ele resolve largar o corpo do Eric embaixo d'água. Cara, o David é muito sem noção, que cara bizarro esse daqui, bizarro. O David pega o corpo desacordado da Mia e começa o enterro. O bicho ruim até tenta brincar com o psicológico do David usando a Mia, mas mesmo assim ele consegue terminar o enterro. Mas aí ele faz uma coisa que na hora que eu vi pela primeira vez eu fiquei muito pistola. Ele resolve desenterrar o corpo da Mia pra tentar reviver ela usando o desfibrilador improvisado que ele fez. De começo o plano não parece dar certo e o David aparentemente acabou perdendo a sua irmãzinha. Mas olha só, a Mia voltou, ela tá viva, eba! Mas a gente ainda tem 15 minutos de filme e em 15 minutos muita coisa pode acontecer. O Eric, que é ruim na queda, voltou infectado e acabou atacando o David dentro da cabana. O David então em seu último, quer dizer, primeiro ato de heroísmo, resolve se trancar com o Eric dentro da casa e tacar fogo em tudo. Descansa em paz, David. Eu vou sentir mais saudades do Eric, né? Mas, você também vai... vou lembrar de você também. Enquanto a Mia tá se lamentando do lado de fora da cabana, simplesmente começa a chover sangue. Jesus chorou. Sangue. E do chão surge o Capitão Supremo do Mal. O demonião que estava possuindo o pessoal se chama Taker of Souls. Ele se alimenta da alma de pessoas. O despertar dele resultou na ascensão de um outro ser chamado The Abomination, que é esse bichão do mal que surgiu do chão agora. A Mia começa a fugir do The Abomination, se esconde num quartinho que tá lá e resolve pegar o quê? Uma motosserra. Yes! Momento Ash Williams. A Mia quase se lasca na cabana mesmo, mas consegue fugir e se esconder embaixo de um carro. Escondido embaixo desse carro, a Mia pega a motosserra e lapa na perna do bicho, que agora parece o Saci. O bicho então pega o carro e vira, acabando esmagando a mão da Mia. E em um ato de desespero para tentar sobreviver, ela acaba tendo que arrancar a mão e fazendo um cosplay quase completo de Ash Williams, sem a mão e com a motosserra no lugar, ela vai lá e dá no meio da fuça do bicho, o finalizando de uma vez por todas. Eu até diria que foi um banho de sangue aqui, mas bom, já estava chovendo sangue mesmo. O corpo da criatura começa a se desintegrar num monte de gosma e ela retorna para debaixo do chão, do lugar que ela nunca deveria ter saído. Eu vou te dizer que esse final aqui é meio nhé,
O Taker of Souls dá mais medo porque ele é mais desenvolvido, a gente vê mais do que ele é capaz durante o filme do que o The Abomination, mas a referência ao Ash Williams, a chuva de sangue, toda a cena é muito bem feita e é muito divertido. Meu Deus, esse filme aqui é muito legal. O filme custou 17 milhões e arrecadou 97 milhões em todo o mundo. As notas são bem positivas, tanto de crítica quanto público. E o mais importante de tudo, esse é um filme divertido de 1h30. Ele não perde muito tempo desenvolvendo personagem ou te enrolando. Nem o filme de Evil Dead faz isso, creio eu. Então tá tudo ótimo aqui. Porém, já que o filme não perde tempo desenvolvendo personagem, às vezes eles ficam meio largados. Apesar disso não realmente impactar tanto. Cada um tem o seu papel aqui. A Olivia é a enfermeira que vai ajudar a Mia. A Mia e o David são os irmãos que têm problemas familiares e estão tentando se unir e se ajudar nesse momento difícil. O Eric é o cara que lê o livro e deixa todo mundo lascado com os demônios. E tem a Natalie, que eu não sei porque a Natalie tá no filme, ela é a namorada do David e acabou. Eu acho que a atriz que fez a Natalie deve ter pego o roteiro, as falas dela no roteiro, e não deu uma página, porque ela não fala quase nada, coitada. Pelo menos a cena em que ela tá possuída lá é uma cena divertida. A maquiagem, como eu falei, é sensacional. Esse filme aqui, se é basicamente 99% feito com efeito prático, não deixou ele envelhecer. O filme tem 11 anos e parece que foi lançado hoje. É muito, muito, muito bem feito. As cenas que fazem referência a filmes anteriores são boas aqui. Eu vou dizer até que eu prefiro as cenas do filme novo, porque elas são mais bem feitas, já que o tempo passou, e também que elas são mais bem produzidas e mais amarradinhas na história. A luta contra o demônio do mal no final do filme é meio paia, porque o demônio ele não passa pra você essa sensação de medo, de oh meu Deus, é o boss final, é o bicho do mal, socorro! Você não sente isso, sabe? Mas a cena com a chuva de sangue e a referência ao Ash Williams no final é muito legal. É uma bagulha assim que você fala, olha só, eu conheço isso daqui. Então esse filme aqui, apesar dos defeitos, ele é muito divertido, ele é um filmão, eu gostei muito de ver ele pela primeira vez e eu gostei de reassistir ele aqui pra esse vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha o vídeo, comenta aí, eu adoro ler comentários. Pode comentar aí qualquer coisa que você quiser sobre o vídeo, sobre o filme. Falei alguma coisa errada? Comenta aí que a gente corrige, vai dar tudo certo. Então é isso, a gente se vê numa próxima com mais um vídeo, com mais um filme. Valeu!